Com o Céu Amazônia agora, vamos ter mais uma entrevista no programa de hoje. Desta vez vamos falar sobre uma resolução do CONTRAN que obriga as autoescolas a instalarem simuladores para as pessoas que estão tirando a nova habilitação na categoria D. No entanto, essa resolução tem dividido opiniões. Em Brasília, por exemplo, os donos de autoescolas não ficaram muito satisfeitos com essa situação e fizeram até manifestação. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. Em protesto à norma, os proprietários de autoescolas chegaram a assar um boi em plena esplanada dos ministérios no centro da capital federal. Eles querem a suspensão da portaria do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que obriga o uso dos simuladores nas aulas de direção. Hoje, cada equipamento custa em média R$40 mil. Inviabiliza os donos de autoescola aquele aparelho dentro da autoescola, não tem grandes necessidade de um aparelho para que o aluno possa completar o processo de formação de condutores. Ele tem alguns defeitos, simulador de direção, ele não fecha a porta, ele dá 360 graus livre na direção, o câmbio dele não é sincronizado. A partir do dia 30 de junho, as autoescolas vão ser obrigadas a ter um simulador como este. Um carro, 3 monitores com 4 rotas, centro de treinamento, estrada de terra, rodovia e congestionamento. Isso sem falar nos diferentes climas. Internamente parece um carro como outro qualquer. E eu vou testar para ver a diferença do virtual para o real. Vamos lá? Olha, sinceramente, eu prefiro cair na estrada, mas de verdade. Há um ano, o seu Luiz, dono de autoescola, pagou mais de R$33 mil pelo simulador. Como precisou de espaço, teve que alugar outra loja. Mais R$2.500, fora a manutenção do equipamento em torno de R$3.500 por mês. Para cobrir os custos, vai ter que reajustar o preço das aulas. Só para se ter uma ideia, um pacote com 20 aulas práticas e 45 teóricas, que custa R$850, com o simulador vai ficar R$200 mais caro. Para seu Luiz, a saída não é revogar a norma. Se prorrogar, eu acho justo. Derrubar, não. Porque quem já investiu? Quem vai ficar com prejuízo de investimento? Será que o Estado vai simplesmente investir o problema dele como empresário? Segundo resolução do Conselho Monetário Nacional, pessoas com deficiência que ganham até 10 salários mínimos poderão usar microcrédito a juros baixos para obras de acessibilidade no imóvel. O empréstimo pode chegar a R$30 mil por pessoa. O prazo para pagamento é de até 60 meses, com juros de cerca de 0,4% ao mês no Banco do Brasil. Outros bancos também podem oferecer o crédito com juros de até 2% ao mês. Para ter acesso aos recursos, é preciso apresentar projeto assinado por arquiteto. O dinheiro só será liberado para imóveis com registro em cartório. Mais informações podem ser consultadas nas agências do Banco do Brasil. Como você conferiu, então, em Brasília já houve uma manifestação. Essa resolução do CONTRAN, que obriga as autoescolas a instalarem esses simuladores, foi prorrogada o prazo para essa instalação até o dia 30 de junho. No entanto, aqui em Manaus, as autoescolas também não concordam com essa resolução. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o diretor-presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, que está aqui ao meu lado, e também o presidente do Sindicato das Autoescolas no Amazonas, o senhor Getúlio Lopes Júnior. Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Diretor, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para o público aí de casa do que se trata, então, essa resolução do CONTRAN, que obriga as autoescolas a implementar os simuladores e por que seria necessária a utilização desses simuladores. Essa resolução do DENATRAN é para que as autoescolas e os alunos que já estão em vias de fazer o seu exame de direção tenham 20 horas aulas no simulador, que é uma máquina como se fosse um grande videogame, com softwares colocados ali para simular as questões no trânsito no dia a dia. Correto. Nosso grande problema é a aplicabilidade dessa resolução no estado do Amazonas. Primeiro, o valor de cada simulador é um valor muito alto para as autoescolas. Segundo, nós temos um sério problema de comunicação no estado. A nossa internet não funciona, o nosso sistema de comunicação é muito deficitário e nossa grande preocupação também são as autoescolas que funcionam dos municípios do interior do estado.
porque as aulas elas têm que ser online. No momento que o aluno está tendo aula, por exemplo, no município de São Gabriel da Cachoeira, essa aula tem que estar sendo computada no Detran e também no Denatran. Nós sabemos que, infelizmente, a nossa internet não permite isso. E outra, nós sabemos que as autoescolas no interior, a demanda é muito pouca. Então, como teria condições a autoescola, no município do estado do Amazonas, pagar um simulador que custa R$60 mil, fora a manutenção desse simulador? Correto. Então, nós entendemos que o estado do Amazonas tem que ser olhado de uma maneira diferente. Não que nós não queiramos, não achemos que o simulador traz benefícios. Científicos ainda não foram comprovados, mas tudo que vem para aperfeiçoar o aluno, entendo que é bem-vindo. A maneira como foi colocado isso, a imposição que foi colocada e o tempo que foi dado, é que nós entendemos que, infelizmente, não dá para cumprir. Outra coisa, não existe condições do interior do estado do Amazonas cumprir essa resolução. Não temos internet e o valor é muito alto. Também aqui na cidade de Manaus. Outra coisa também que nos deixa muito preocupado é o valor, porque isso irá encarecer muito mais o aluno. Hoje o aluno já paga, em média, R$ 1.200 para tirar uma habilitação, contando a autoescola, as aulas práticas, teóricas, a clínica e tudo mais. Correto. Com isso, a gente tem ideia que vai aumentar em torno de mais R$ 800 no mínimo. Assim não dá Getúlio realmente. pode até ter esse número exato. Então o que acontece? Nós iremos onerar mais o aluno ainda que quer tirar sua habilitação. Muitos guardam aquele dinheirinho, como no interior, aqui também em Manaus, para tentar um emprego melhor. E com habilitação, a pessoa pode ter um emprego de motorista, em profissional ou em particular, enfim. Mas vai acabar e com ficando isso inviável. vai acabar ficando sem trabalhar inviável, porque o valor vai ser muito alto. Então são questões que nós temos que pensar e isso que nós colocamos para a representante do Denatran que esteve aqui, Correto. as questões das peculiaridades do estado do Amazonas. Certo. Aproveitando também a presença do presidente do sindicato das autoescolas aqui do Amazonas, o Getúlio. Getúlio, vocês inclusive fizeram uma manifestação no último dia 13. Concorda com algumas das colocações do presidente? Concordo e eu fico feliz que o Detran Amazonas foi sensível a essas questões nacionais. Nem todos os Detrans tiveram a mesma postura. Correto. Na verdade, a grande questão sobre o simulador é a forma que ele foi imposto. Só para te teres ideia, só de resoluções federais são em torno de 6 a 9. Então eles começaram com várias resoluções e ninguém sabia se de fato esse simulador sairia ou não, assim como outros projetos de lei que não vingaram, né? Assim, não entraram à tona. Quando ele entrou, não foi testado, né? Nós não temos um cunho pedagógico, por exemplo. Quando tu faz o curso teórico, no final tu faz uma prova e é avaliado. No simulador, como você é avaliado? Não tem avaliação. Então assim, o que seria uma postura adequada de um condutor nessa parte do simulador? Não existe. O simulador faz coisas e retrata situações que não são retratadas em veículos. Então, a preocupação mais importante seria a nível regional, por exemplo. Por que eu não tenho um simulador aqui em Manaus que retrate as ruas de Manaus? Isso poderia tirar medos, né? Situações desse porte. Então, nossa preocupação é nesse aspecto. Nós manifestamos no dia 13 em apoio à movimentação nacional sobre o projeto de lei que revoga a utilização dos simuladores. Correto. Olha, nós vamos agora para o intervalo comercial, rapidamente. Na sequência, vamos dar continuidade a esse assunto, porque é algo que vai influenciar diretamente no bolso dos nossos telespectadores que estão pensando em tirar a habilitação da categoria B. Vamos para o intervalo, conto com a sua audiência e a gente volta já já.